Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa qualquer hora aí para quem for estar assistindo este vídeo, né? Marco Júnior aqui novamente. Estarei gravando aqui mais um vídeo, né, de comentário para o canal Brasil Grande, né? É, O vídeo de hoje eu vou falar de um tema, né, que está bem pertinente diante aí do noticiário dos últimos dias, né, que vamos dizer assim, que o governo Lula, a aprovação, né, do governo Lula, a lua de mel, né, vamos dizer assim, não vou falar tanto da aprovação, mas vamos falar de uma outra forma. A lua de mel do governo Lula com os eleitores, com a população, de certa forma, ela acabou. Né? E isso está cada vez mais evidente aí nos resultados das últimas pesquisas. Mas antes de chegar a esse ponto, né, ainda, né, eu vi alguns comentários, né, de algumas personalidades, né, formadoras de opinião no meio da esquerda, né, que sinceramente, né, me preocupam bastante, né, a forma como é que eles tratam, né, certos segmentos da sociedade. Eles podem não concordar com as opiniões, com o que esses segmentos da sociedade pensam, mas eles têm que considerar, porque essas pessoas, pelo menos vamos dizer do ponto de vista mais utilitário possível, elas votam, né? Elas votam, elas decidem eleições, né? Então você não pode simplesmente ignorá-las, né? E aí você vê o comportamento de algumas pessoas aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, para vocês estarem vendo. E aí vocês olham, por exemplo, a opinião de um João Willis, né? Que foi ex-deputado federal, na época ele foi quando foi deputado, ele era deputado pelo PSOL, depois ele se mudou para o PT, né? Arrumou algumas confusões aí ano passado, meio que tomou meio que um chega para lá, né? E aí você vê, né, uma opinião de um cara desses, né? Eu não vou, não, acho que eu não preciso ler todo aqui o conteúdo, né? É, mas eu acho que vocês podem ver muito bem, né, e tirar as conclusões a respeito. E aí, assim, quando você imagine bem uma pessoa, né, que, em tese, né, representa, né, tipo assim, ele faz parte de um partido que diz representar a classe trabalhadora, né, representar as pessoas que trabalham, as pessoas que ralam o dia todo, né, para poder conseguir seu pão de cada dia, né? É, E aí você vê uma pessoa se comportando dessa forma, né? Olha, acabo de mandar uma real para o taxista. Quando eu entrei em seu carro, ele aumentou o rádio com um programa proselitista neopentecostal. Pedi que desligasse, ele estou em silêncio uns 10 segundos, repetiu o pedido e então desligou, né? Veja bem, eu não vou entrar no mérito, né, se o taxista estava certo ou errado. Eu também acho que certas formas, né, de algumas coisas que esse segmento, que, digamos assim, essa forma que os evangélicos, alguns evangélicos, sobretudo os neopentecostais, fazem, né, para propagar a sua mensagem, não é a melhor forma, mas veja bem, alguém que é um formador de opinião e que faz parte de um grupo que diz representar os trabalhadores, tratar uma pessoa trabalhadora dessa maneira é algo que, no mínimo, né, deveria ensejar a pessoa pôr a mão na cabeça e refletir. Será que realmente quer representar ou quer tutelar, né, o pensamento dessas pessoas? Né? Porque, veja bem, e mesmo que a pessoa não tivesse certo, e eu acho que não está, né, existem formas e formas de você lidar com isso. Não é certamente, digamos assim, tratar a pessoa pior que lixo, né? Convenhamos, uma péssima forma de tratamento. Eu digo que tratou pior que lixo, isso daí. Né? Pelo menos o lixo, porque quando você pega o lixo, você pelo menos põe numa sacola, embala direitinho para você poder jogar fora. Nesse caso, o tratamento que foi feito é pior que isso. Né? Então, assim, é uma forma, e veja bem, né,
que essa pessoa, trabalhadora que foi destratada, né, pelo João Willis, vai pensar, né? Num primeiro momento, ela pode muito bem pensar, e com toda razão, que boa parte dessa atual esquerda é assim também. São pessoas extremamente arrogantes, com uma visão meio que torre de marfim do mundo, né? E, que querem tutelar, né, o que as pessoas pensam, né, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então, assim, é algo que deveria ensejar, né, uma reflexão mesmo. Né? E um outro comentário também que eu vi ao longo dessa semana, né, nessa semana, eu vou compartilhar também com vocês, né? E aqui vou pegar aqui compartilhar a tela aqui com vocês, né? Se tudo que o governo Lula está fazendo para a população brasileira ainda não é suficiente para os evangélicos, pesquisa Quaest, né, que saiu essa semana, né? Inclusive vou comentar isso mais adiante. Só tem uma coisa a dizer: vão se ferrar, bando de idiotas fanáticos. E aí você vê, tipo assim, quem olha esse post cai de paraquedas pensa que a gente está numa verdadeira Noruega tropical. Nós estamos numa Noruega, tipo assim, como se índices de criminalidade baixíssimos, a economia bem, está tudo sob controle, está tudo ok. E não é, está longe disso, inclusive. Óbvio que está longe disso. E, assim, é bem interessante quanto esses certos formadores de opinião, tanto a opinião do Jean Willis quanto esse do Rede Marco, né, que eu compartilhei aí, mostra quanto a esquerda ainda não entendeu, né, o que foi realmente o dia 30 de outubro de 2022, que o dia que foi o Lula, né, foi eleito presidente da República para um terceiro mandato. Né? O governo Lula 3, né? A gente, e assim, o que se vê claramente, né, é essa avaliação equivocada, para dizer um termo bem generoso aqui, uma avaliação equivocada. Né? O que foi o dia 30 de outubro de 2002 não foi necessariamente a eleição de Lula em si, mas sim a rejeição ao governo Bolsonaro, que, assim, venhamos e convenhamos, foi um governo, em muitos aspectos, desastroso. Né? E já entrando ao ponto, né, que é ao centro, né, ao cerne, né, desse vídeo comentário aqui, a gente vai entrar aqui alguns noticiários dessa semana, né, e aí compartilhar algumas matérias aqui, né. Saiu 3 levantamentos, né, de pesquisa de opinião sobre o desempenho, né, a avaliação do governo Lula, do presidente Lula. E você olha, né, que a avaliação de Lula, né, nessas últimas aqui, nessa semana, né, que saiu, ela dá claro sinal de queda, né? E como eu falei, a lua de mel, né, que teve, né, e eu vou dizer ser bem sincero, com as circunstâncias que tivemos, né, até durou muito, né? Até durou muito essa lua de mel, né? E aí você olha, né? Você olha, por exemplo, aqui no Aquaist, né? Lula, a aprovação do trabalho de Lula cai, puxada por evangélicos, né? Você vê que a diferença entre a aprovação e a desaprovação está ficando cada vez, está caindo, está ficando cada vez menor, né? E vamos dizer assim, aquela famosa expressão da boca do jacaré, né? Que uma hora ela está aberta, está se fechando, né? A outra aqui, matéria do governo brasiliense, que a nova pesquisa opinião apura queda na aprovação do presidente Lula. Levantamento da Atlas, Intel, né? Então, assim, se você olha, né, 50% de aprovação, abaixo de 50% já, e a desaprovação chega a 47%. Então, ou seja, na verdade, 47,4%
aprovam o trabalho do presidente Lula e 46% desaprovam. Ou seja, praticamente empate técnico, tá? Na proporção de 1 para 1. E aí, por fim, né, o IPEC saiu, o resultado do IPEC, né? E aí você vê também que está praticamente, né, se você olhar os resultados, né, do levantamento, 33% avaliam como ótimo ou bom, 33% regular, 32% ruim e péssimo, ou seja, está praticamente um terço, está praticamente igual, um terço, um terço, um terço, né, para cada segmento, né, de avaliação. Então, isso mostra claramente, né, que chega, e quem aí tem, quem namora ou é casado, tem casa, é casado, sabe muito bem que chega um momento que passa depois da lua de mel, né? Você tem que encarar a realidade. Na verdade, qualquer relacionamento, né? Não tô nem falando em só relacionamento amoroso, amizades também são assim, relacionamento com colegas de trabalho é assim, né? Que quando acaba aquele deslumbramento inicial, aquela novidade inicial, você tem que encarar a realidade. E o governo Lula ele está agora tendo que encarar a dura realidade. Eu, particularmente, e aí nesse ponto, muitas pessoas resolveram falar por que o Lula está sendo mal avaliado, está havendo essa piora, né, na avaliação do presidente Lula, do governo Lula em si, né? E muitas pessoas falam as declarações dele sobre Israel, né, o conflito lá em Gaza, né, as declarações dele sobre o Maduro na Venezuela. Eu não estou dizendo que não há importância, eu acho que tem importância sim. Eu acho que são alguns pontos sensíveis, né, que eu acho que falta um pouco de tato, né, para lidar essa questão. Muito embora eu até, em alguns aspectos, eu concorde com o Lula, né, na forma como lidar isso, mas eu acho que está faltando tato, está faltando abordagem, né? Eu diria que há uma razão muito mais pragmática, né, nesse sentido dessa piora, né, dessa avaliação do presidente Lula, né, e que a esquerda precisa captar, né, a esquerda petista precisa captar, se ela quer realmente um governo que faça o bem para o país, né, que é a questão, vamos dizer assim, até que respondi, né, uma dessas pessoas, né, um comentário, né, do Alberto Carlos Almeida, né, que por sinal vou compartilhar também para vocês, né, e aí você vê aqui a popularidade de Lula, né, o comentário, né, e que sinceramente eu concordo. Na verdade eu já falava isso antes, né, e eu tendo muito a concordar, que é uma razão pragmática, né? Quem é Israel ou quem é a Venezuela, né, na fila do supermercado? Né? Quando você está na fila do supermercado e vê que as frutas estão cada vez mais caras, as verduras estão cada vez mais caras, a sua compra no supermercado como um todo está ficando cada vez mais cara, né? Quando você vê isso, tipo assim, questões, o que está acontecendo lá em Israel ou na Venezuela, não importa tanto, né? Ou assim, não fica de menor importância frente a isso. Então, assim, quando a gente olha essas coisas, né, e o povo brasileiro, né, o brasileiro médio, vamos dizer assim, ele está mais preocupado com isso. O que vai, tipo, se o salário dele vai fechar as contas do mês, se vai dar para fazer a compra do supermercado. E, de fato, nessa virada de ano, né, nesse início de ano, teve uma escalada, teve um repique inflacionário, né, inclusive percebido nos índices de inflação. A inflação de alimentos, os alimentos estão puxando a inflação neste início de ano. E isso, óbvio, é evidente que isso não necessariamente seja culpa, né, do governo. Eu acho que nós tivemos aí o governo nesse processo, nesse ciclo 2023-24, a gente teve aí o fator El Niño, que de certa forma trouxe aí choques de oferta, né, diminuiu, algumas safras aí tiveram quebra, e essa quebra de safra diminuiu a oferta, e aí se diminui a oferta, a demanda é igual, aumenta os preços, né, dos alimentos.
E, principalmente, quem é a população pobre, trabalhadora, ela vai olhar pelos alimentos. E isso, obviamente, acaba gerando insatisfação que reflete-se numa menor aprovação do governo. Eu diria, claro que eu não estou dizendo que não há importância os discursos dele de Lula sobre Israel, sobre a Venezuela, que eu, como eu disse, eu tendo a concordar muito, embora tendo a concordar em partes, né, mas eu acho que falta tato do presidente Lula para lidar com essa questão, né? E eu acho que ele não deveria tocar tanto nessa questão, ele deveria focar mais no interno, né, na situação interna do país. Eu acho que a ideia de querer se projetar como um líder global, um líder internacional, eu acho que ele está sendo um tanto megalômano, né? E ele precisa focar mais nas questões internas do país, que é o que realmente importa para o brasileiro médio. O brasileiro médio, ele quer saber se o salário dele vai dar para pagar as contas, vai dar para comprar no supermercado, né? E a propósito, né, sobre choque de oferta, também fica um questionamento, né, para o governo Lula. Cadê a política de estoques reguladores? Foi inclusive prometido. E se você olha, por exemplo, se você vai no site da Conab, até vou fazer aqui agora, né? Se você olha, né, se você olha aqui o site da Conab, vê o boletim de estoques reguladores, né? Se você vê os estoques reguladores, eles estão zerados, né? E você olha aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Nós estamos em 2023, né? Os estoques estão zerados. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o estoque do arroz. Inclusive, um item que subiu muito de preço nesse final de ano, e no final do ano passado, início deste ano, né? Se você olha, o estoque de arroz está zerado, está zerado, inclusive, ó, aqui. Você vai ampliar, vou ampliar aqui o zoom aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui onde é que dá para ampliar. Ah, ótimo. Se você ver aqui, ó, 2023, primeiro ano de Lula, zerado. 2024 também. Você olha aqui, está zerado. Milho está zerado, né? Também. Você vai ver, esse aqui está no site da Conab, né? Você vai ver que a política de estoques reguladores não foi retomada. E é preciso, porque a gente precisa ter, né, mecanismos que, de certa forma, domem esses choques de oferta e, consequentemente, de preços, né, que afetam a população, sobretudo a população mais pobre, trabalhadora, né, que rala, né, o dia todo. E, de certa forma, o governo Lula até agora não fez, pouco fez nesse sentido, na verdade, não fez, né? Então, camaradas, a gente fica um alerta, né? Eu acho que a esquerda está meio, digamos assim, está avaliando está meio alienada da realidade. A realidade é que, tipo assim, você está alienando de um segmento da população que vota, que toma decisões, né? E que, de certa forma, quer ter sua opinião ouvida, né? Você pode não concordar com os evangélicos, né? E eu não concordo com tudo, e olha que eu sou evangélico, né? Não sou neopentecostal, mas sou evangélico, né? Você pode não concordar com tudo que essas pessoas pensam, mas você tem que considerar isso na equação, né? Do ponto de vista mais pragmático possível, né? E assim, os formadores de opinião da esquerda também estão, digamos assim, meio, digamos assim, equivocados, uma visão um tanto míope acerca do que realmente foi a eleição do presidente Lula. Ela não foi, tipo assim, Lula não foi eleito tanto pelos seus méritos, mas por deméritos do seu adversário, Jair Bolsonaro. E isso precisa ser considerado. Tanto é que Lula foi eleito com 2 milhões de votos de diferença. Tudo bem, vamos dizer, mas
Bolsonaro usou a máquina, eu concordo, Bolsonaro usou de fato a máquina de uma tal forma que faz a Dilma em 2014 parecer republicana. Mas, né, isso não muda o fato, né, de que o que aconteceu foi por muito pouco, foi por um triz. Né? E isso deveria ser considerado. Tipo assim, se você está andando tão num gelo fino assim, você tem que saber onde você está pisando. E é isso, meus camaradas. Né? É isso que eu queria dizer por hoje. Né? Muito obrigado a todos. Né? Hoje é domingo, né? E bom domingo aí a quem tiver aproveitando aí o dia, né, para descansar, para passar com sua família, enfim, trabalhar, para quem tiver que trabalhar. E isso aí. Grande abraço a todos e até a próxima.